quando o presidente Jair Messias Bolsonaro se apresentou ali como pré-candidato em 2018, um monte de sanguessuga ligado à igreja protestante tentou surfar a onda Bolsonaro. Inicialmente já tinham passado ali pelo governo Dilma, pelo governo Lula, tinha até postagem do Edir Macedo no site da Igreja Universal e no site dele, dizendo que a Dilma não era lésbica, porque na época estavam tentando levantar isso, para que a Dilma não fosse eleita em 2014, tinha sido levantado isso também em 2010, para poder defender a ideia que o Brasil é um país conservador. Enquanto isso, inclusive, tem advogado de presidente da república aí se encontrando às escondidas, né, com pessoas que eles criticam, né. Eu vou deixar isso aqui no ar, mas em breve eu trago mais detalhe, quem sabe em um futuro muito próximo. Eu não posso falar muita coisa sobre isso aqui, mas enfim. O que é que tá acontecendo atualmente? Por causa dessa briga de poder, o pastor Silas Malafaia, que gosta de processar todo mundo, está agora criticando a Damares, dizendo que a Damares não respeita ninguém, e a Damares está dizendo que não, que ela é candidata a senadora porque teve a bênção, olha o que vocês estão ouvindo dizer, uma pastora dizendo que teve a bênção do capitão para poder ser candidata ao Senado lá no Distrito Federal. Tá pegando fogo no cabaré protestante da cristandade bolsonarista, que não tem nada a ver com a cristandade tradicional de quem frequenta a igreja e entende realmente a palavra, seja a igreja católica ou protestante. É basicamente uma briga de poder pelo poder, onde um monte de pastor desqualificado ou charlatão, baseado no que eles têm mostrado, inclusive nos seus próprios cultos, utilizando o púlpito da igreja para poder tornar a igreja um comitê de fanatismo religioso e político na figura do Bolsonaro. Bora falar um pouco mais sobre essa guerra que está acontecendo entre bancada evangélica, Silas Malafaia e Damares Alves. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se você puder colaborar com o nosso trabalho, seja membro do canal, o apoiador. É uma das maneiras que vocês têm de manter esse trabalho aqui existindo de forma independente. E eu lembro sempre que membros e apoiadores do canal têm acesso ao meu WhatsApp. Eu tô meio sumido do WhatsApp já tem uns dias, porque eu tô fazendo pesquisas para um vídeo que eu vou fazer aqui no canal em formato de doc de 30 a 45 minutos, falando sobre o Rio de Janeiro, as milícias, o governo Bolsonaro e a dificuldade que às vezes a esquerda tem de ascender lá no estado fluminense, tá? Então você pode colaborar sendo membro apoiador pelo nosso Pix, que é esse que tá aqui. Vários portais divulgaram nesse final de semana um racha que tá tendo internamente entre a família Bolsonaro, que o presidente supostamente quer apoiar um nome, e a primeira-dama quer apoiar outro, que é o nome da Damares Alves. Isso foi cogitado já desde o mês passado, tanto que a Michelle deixou de comparecer em alguns eventos do lado do presidente da República, porque ela queria que a Damares Alves fosse a candidata ao Senado com o apoio do Bolsonaro, mas o Bolsonaro preferiu sacar a Damares Alves da jogada e indicar a Flávia Arruda, e em troca o esposo da Flávia Arruda não seria candidato ao governo e apoiaria a chapa do Ibanez Rocha. Isso está acontecendo atualmente, né, nesse momento. O Ibanez está sendo apoiado tanto pela Flávia quanto pelo Bolsonaro, também pelo partido da Damares e pelo próprio esposo, o José Roberto Arruda. Porém, no último final de semana, na verdade da quinta para sexta-feira, muita coisa mudou no tabuleiro político do Distrito Federal, e a Damares, que é do Republicanos, partido que, entre aspas, pertence à Igreja Universal, ao Marcos Pereira e ao Edir Macedo, decidiu lançar a candidatura avulsa, e ela foi criticada duramente por representantes da bancada evangélica, pelo pastor Silas Malafaia, que tem agido mais como político do que como pastor. Se lá em 2017 ele dizia que Bolsonaro não era escolhido de Deus, não era honesto, em 2019 ele já tinha dito ali que estava arrependido de ter apoiado o Bolsonaro, agora ele quase que torna a figura do Bolsonaro a reencarnação do Cordeiro de Deus, dizendo que Bolsonaro foi eleito por uma decisão divina e tudo mais, enfim, manipulando o que diz a palavra de Deus para atender aos interesses particulares, porque o que mais esses pastores querem é ter poder. Depois que a casa cair, né, depois que o Bolsonaro sair, eles vão dizer que foram ludibriados, que foram enganados. Normalmente é essa a narrativa. Eles já tiveram com Lula, já tiveram com Dilma, já tiveram com Temer e agora estão com Bolsonaro. E o que é que o Silas Malafaia falou em relação a Damares Alves aqui, publicando inclusive material na internet, que eu não vou mostrar o vídeo aqui, porque o Malafaia, quando ele não processa as pessoas por terem opiniões diferentes da dele, o cara que defende a liberdade de expressão, inclusive ele tá me processando, apresentou uma queixa-crime, a juíza aqui em Sergipe não aceitou a denúncia contra mim, porque ela disse que não viu o cometimento de crime, ele tá recorrendo, e a gente tá aí ainda na justiça vendo o
Desenrolar, né? O programa do Cala a Boca Já Morreu, que tem vários escritórios aí no Brasil apoiando pessoas que fazem o trabalho como o meu aqui, tem me ajudado. Quem pegou o meu caso foi o escritório do Dr. Augusto de Arruda Botelho. Eu queria agradecer aqui não só a ele, como também a doutora Bruna Alcolea, que é quem está cuidando especificamente do meu caso nesse momento. Então vamos ler aqui o que é que teria dito Malafaia no vídeo dele, que foi publicado em algumas redes e em entrevistas também que ele acabou dando, segundo algumas colunas. Damares Alves é abusada e não sabe nem respeitar pastor. Ao bloquear o telefone do presidente da Frente Parlamentar Evangélica, a maior do Congresso, mostrou quem ela é. É uma soberba de nariz empinado que não respeita nem politicamente os outros. O povo evangélico precisa saber que ela tentou passar à frente do presidente Bolsonaro. E foi Bolsonaro quem deu um chega pra lá para arrumar a casa, para a Arruda deixar de ser candidata ao governo do DF e a mulher Flávia Arruda ser candidata a senadora. Isso é lá aliança com o atual governador Ibanez Rocha. A quem é que o Malafaia se refere que a Damares Alves teria ali bloqueado o WhatsApp? Ela teria bloqueado o WhatsApp do líder da bancada evangélica, o deputado Sóstenes Cavalcante, que já tem tentado falar com ela há alguns dias e ela não tem respondido ele, porque ela bloqueou ele no WhatsApp, provavelmente tentando subordinar ela ali aos interesses dele. E aí tá ficando claro que a Damares tacou o F, né, vamos dizer assim, para o que ela diz, para o que ele diz, melhor dizendo, e para o que o Malafaia diz. E ao ser indagada, né, sobre essa questão de a Damares ter sido autolançada candidata ao Senado contra a vontade do Bolsonaro, ela tem dito o seguinte: não faço nada sem o apoio e a bênção do capitão, respondeu Damares a aliados que questionaram o fato de ela ser candidata contra a também ex-ministra Flávia Arruda pelo PL do distrito. No final de semana ela foi criticada por vários líderes religiosos, dentre eles está aí o Malafaia, né, que é uma das figuras que tem atacado a Damares Alves, e para mim vem à tona cada vez mais, quando vê uma situação como essa, a situação relacionada à briga de parte dos pastores evangélicos pelo poder no governo Bolsonaro. A gente já viu que uma parte ali apoiou o Bolsonaro para que o projeto do Davi Soares, filho do R.R. Soares, fosse aprovado, perdoando mais de 920 milhões de reais em dívidas de templos religiosos. Inclusive um desses templos beneficiado foi o templo do pai dele, o R.R. Soares, que devia aproximadamente, em valores atualizados, cerca de 144 milhões de reais em impostos, que foi perdoado. A Igreja Universal também devia uma quantidade relevante de impostos, bem como outros templos religiosos. Aqui no Nordeste, a gente costuma dizer que quando alguém está defendendo algo do seu próprio interesse, a gente utiliza um ditado popular, que eu tenho até citado aqui com frequência, que diz: farinha pouca, meu pirão primeiro. O que isso quer dizer? Que se alguém tem de ser beneficiado, esse alguém tem de ser eu, que dane-se o resto. Eu já mostrei pra vocês aqui, por exemplo, que a Igreja Universal já esteve do lado do Lula, já esteve do lado da Dilma, esteve do lado do Temer e agora está do lado do Bolsonaro. Meio lá e meio cá, né, na verdade, porque os republicanos, apesar de ter declarado publicamente o apoio ao Bolsonaro, permitiu que em alguns estados brasileiros os partidos locais, né, as diretrizes locais, os diretórios locais, melhor dizendo, declarem apoio a quem quiser, ou a Lula, ou a Bolsonaro, ou a candidatos ligados a um ou ligados a outro. Isso tá claro que é só um projeto de poder para que eles continuem se perpetuando. Na Bahia tá acontecendo a mesma coisa com o PP, lá no Piauí também tá acontecendo a mesma coisa com o PP, que é o partido do Ciro Nogueira, que em tese estaria ligado ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, porém na prática eles querem sempre estar beliscando ali um pouco do poder. O que me deixa triste nessa jogada toda aí é porque quem é protestante, quem é evangélico, que vai para a igreja, que segue a orientação de alguns pastores que têm atitudes de charlatão, eles vão para lá ser orientados, porque o pastor é quem direciona para onde vai o rebanho, né? Para onde vai ali os fiéis que estão acompanhando o que diz no evento da igreja, o que diz ali no culto. E quando a gente vê que esses pastores tentam manipular através de interesses privados, através de PNL, né, que é programação neurolinguística, através de técnicas de hipnose, que muita gente acredita que não, mas tem uma igreja chamada Igreja Universal, que utiliza muito algumas dessas técnicas. Eu falo porque eu já contei no meu relato lá no meu podcast com o Guga Noblar, o Sem Politiquês Podcast. Eu contei a história que aconteceu comigo, com a minha família, na Igreja Universal, né? Minha mãe entrou na Igreja Universal sem andar e saiu de lá andando, tinha tido um derrame, saiu de lá andando, ninguém da família poderia ficar perto dela, eram dito coisas no ouvido, muito similar ao que acontece em uma sessão de hipnose também. E aí minha mãe saiu de lá andando, porém quando chegou em casa, acho que foi passando o efeito da hipnose, ela voltou a ter os mesmos problemas que ela estava tendo de novo. Inclusive lá na live o Caio Fábio fala sobre isso, ele entende mais do que eu sobre isso, ele comentou isso lá no meu canal com o Guga Noblar, o Sem Politiquês
podcast. Então é muito triste ver isso aí, né? Você vê a palavra de Deus, isso para quem é religioso e acredita no que está nos escritos sagrados, sendo utilizado por falsos profetas, que basicamente estão ali defendendo os seus interesses. Quando o canal da Record News foi lançado, era Deus no céu e Lula na terra, por Edir Macedo. Lá em 2010, quando a Dilma foi eleita, a mesma coisa, tanto para o senhor Edir Macedo, quanto para o senhor Marco Feliciano e para outras figuras, o Marcelo Crivella, que foi ministro da Dilma Rousseff e que hoje estão embarcando na narrativa de que se você é protestante, você não pode apoiar a esquerda. Vocês acham que agora, nessa situação específica do Malafaia, com a Damares e essa briga toda do poder pelo poder envolvendo a máfia gospel que estava lá infiltrada no MEC, no Ministério da Educação, a gente consegue entender que o interesse é só poder. E se você que ainda vai para a igreja, escuta conselhos desses religiosos, desses líderes religiosos aí, acorda, você está sendo utilizado para que o interesse deles seja atendido. Acompanhe, por exemplo, quantos pastores começaram a se dar muito melhor graças à questão do Bolsonaro, quantas dívidas de pastores ou igrejas ligadas a esses pastores foram perdoadas, quanto alguns pastores passaram a receber de propina, como é o caso, por exemplo, ali do caso do senhor Arilton Moura e do pastor Gilmar Santos, bem como do próprio ministro Milton Ribeiro, ex-ministro, que estava ali supostamente envolvido no esquema da máfia gospel, liberando algumas pautas ali para que pastores ligados a esse grupo de mafiosos infiltrados na igreja protestante ganhassem dinheiro sob a tutela do presidente da República, Jair Bolsonaro. A Damares Alves, eu acredito, isso é uma observação externa de análise mesmo da questão da ciência política, eu acho que ela tá blefando, tá? Eu não daria hoje como 100% certa a candidatura da Damares. Eu acho que é um blefe da Damares junto com o Republicanos, que é o partido da Igreja Universal, que é o partido que a Damares se lançou candidata, que está tentando obter algum tipo de vantagem em relação ao Bolsonaro e por conta disso tem utilizado a Damares como ponta de lança. O Malafaia, como um bom falastrão que ele é, tá tentando ganhar destaque, porque já tem muito tempo que ele não tem notoriedade como pastor, e não tem mais relevância como pastor. Pelo menos não nos debates públicos. Você via antes, por exemplo, os programas do Malafaia na Bandeirantes e outros canais tendo uma audiência altíssima. Hoje ele ganha mais projeção nas redes sociais, criando polêmicas e apoiando o bandido como o Bolsonaro, do que realmente emitindo algum tipo de informação relevante ligada à cristandade. Ele tem basicamente hoje utilizado a sua liderança dentro da igreja para ter os seus interesses. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa situação toda envolvendo a Damares, o racha aí entre os evangélicos, entre os pastores que estão defendendo a palavra de Deus, né? Primeiro meu bolso, depois Deus, enfim. E aí vocês comentam aí o que é que vocês estão achando. Compartilha esse vídeo com outras pessoas, se vocês puderem também. Deixa like aqui nesse vídeo. Siga minha esposa no canal dela, o Feminismo em Movimento. Adquira o meu livro novo, que é esse aqui, ó, Mito, a Cronologia do Caos. Ele tá disponível no site da Cota. E se puder colaborar com o nosso trabalho, já sabe como é que faz, né? Compartilha, curte, se inscreva no canal, deixa like. Porque como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.